10h39, já estamos de volta. Oeste com Elas, a entrevista agora, o deputado federal pelo PL de Mato Grosso do Sul, Marcos Polon. Tudo bom, deputado? Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa Revista Oeste. Muito bom dia, satisfação estar com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a satisfação é nossa, valeu por nos atender. Deputado, o senhor pede a anulação do procedimento feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que colocou em tramitação a urgência do PL da adultização. Por que o senhor considera essa medida ilegal? E a expectativa agora para a ordem de Flávio Dino de dar 10 dias para que a própria Câmara, Hugo Mota, se explique também. Muito bem, é importante deixar claro o seguinte, eu não questiono o motivo de ter colocado em urgência. Isso é uma prerrogativa da Casa. Isso é uma decisão política exclusiva do presidente, do colégio de líderes. Então, colocar em urgência não é a questão. O fato é que o devido processo legal legislativo foi desrespeitado. O que é isso? O que é o devido processo legal para quem está nos acompanhando entender? São as regras do jogo. É como se a gente fosse para um jogo de futebol e, de repente, eu escolho o campo, eu escolho ter 3 goleiros, meu time pode pegar com a mão, eu escolho quem que é o juiz e eu desvirtuo as regras do jogo. Se você for analisar, esse é o core, o centro das críticas que nós fazemos ao Supremo, em especial Alexandre de Moraes. Porque qual é o elemento que caracteriza uma ditadura? É quando as pessoas não estão mais, sob o império da lei, mas sob o império de um ditador. Ele está acima do texto legal, acima do texto constitucional e desvirtua todos os limites legais do procedimento. Quando eu faço um mandado de segurança, eu não questiono o mérito do projeto de lei, eu não questiono a decisão política de pautar ou não, também não questiono a decisão política de fazer essa urgência ou não, mas a forma que foi feito, porque isso é prerrogativa de todos os deputados, o direito ao devido processo legal legislativo, que, ao meu entender, foi desrespeitado na forma em que foi apresentada a votação da urgência. Como foi feito? Foi feita a jato, com plenário vazio e, apesar dos deputados terem pedido votação nominal, os pedidos foram desconsiderados. E aí eu suscito algumas questões pertinentes. Um projeto tão relevante, tão importante, se é tão bom assim para a sociedade, por que votar dessa forma? Por que não discuti-lo adequadamente? Qual a diferença que faria se nós gastássemos um dia a mais discutindo o projeto de forma adequada? Então, quando eu apresento o remédio constitucional, que é o mandado de segurança, e na expectativa que o ministro Flávio Dino, eu sei que é um pouco até pueril da minha parte, dessa expectativa, confesso que eu sou até um pouco cético em relação a ela, mas espero que ele seja imparcial e trate isso aí com a adequação e imparcialidade que o caso requer. Afinal de contas, é algo estritamente técnico e processual. E quando ele fala para o Hugo Mota se manifestar, perceba, não é para falar a respeito do mérito do projeto, relevância do projeto, ou razões políticas que fizeram ele falar isso. É um despacho que na advocacia, eu tenho mais de 20 anos de advocacia e leciono direito nesse período também, que a gente chama a apelida de despacho de diga. É para a autoridade apontada como coautora dizer por que o ato se deu na forma apontada no remédio constitucional. Deputado, bom dia. Ainda sobre esse PL, como ele já foi aprovado a sua urgência, o senhor poderia informar a nossa audiência quais os pontos de maior preocupação que existem dentro desse PL a ponto de o senhor ter pedido a anulação dessa urgência? Veja, eu acredito que, como o próprio professor Olavo de Carvalho ensinou, as coisas têm que ser chamadas pelo nome. Ele não é um projeto da adultização, é um projeto da censura, e além disso ele tem vários pontos que são delicados, para não dizer críticos, e perigosos eu até diria. Por exemplo, ele atribui ao governo o dever de regulamentar isso aí. Então vai caber à caneta do Lula fazer o que ele quiser, porque ele é cheio, permeado de conceitos abertos, cláusulas abertas que não têm funcionalidade prática e dão uma margem absurda para os outros poderes interferir no processo legislativo. Pior que isso, se o governo extrapolar o poder regulamentar, o STF já deixou claro que não vai adiantar a gente apresentar um PDL, derrubar essa regulamentação aqui na casa, porque ele se miscuiu na nossa atribuição constitucional de limitar o poder regulamentar do Executivo quando julgou o IOF. Só o fato de ter sido recebida
a ação que questionou o IOF já foi inconstitucional. Ser julgado favorável, então, é um disparate, é um absurdo, é um carimbo de um regime totalitário. Mais que isso, nós temos outros pontos de preocupação. Por exemplo, um dos elementos que o Alexandre de Moraes utilizou mais marcantes para perseguir o Rumble e o Twitter foi a ausência de uma representação física aqui no Brasil. Perceba que ele fez isso sem qualquer previsão legal, como tem feito várias outras coisas, o que é um absurdo. Mas agora nós estamos dando de bandeja um mecanismo de opressão para o Supremo. Por quê? Para poder subjugar as pessoas, ameaçando de prisão os representantes legais dessas redes sociais. Mais preocupante que isso, se você começar a leitura nos primeiros artigos, você vai ver que isso se estende a praticamente todo e qualquer produto de internet. E, claro, com as redes sociais. A gente ainda percebe que nós temos algumas questões absurdas típicas de quem não tem o menor contato com o mundo virtual, como, por exemplo, um artigo inteiro destinado à regulamentação de jogos, tratando até dos bônus dos jogos, elementos dos jogos, o que torna o Brasil comercialmente inviável para a plataforma de jogos. E mais que isso, a Tabata Amaral tinha um projeto para impossibilitar que as crianças pudessem realizar, construir jogos. O que acontece? Na plataforma Roblox, a criança ela pode fazer um mapa, um jogo dela, um tipo de jogo, e se esse jogo for muito jogado, ela vai ganhar dinheiro com isso. E a Tabata Amaral dizia que isso é trabalho infantil. Por quê? Porque a partir do momento que de jovem a criança começa a entender como é que funciona o trabalho, como é que funciona o recebimento de haveres e operar o livre mercado desde pequeno, é evidente que a criança não vai ser de esquerda. Então há um viés ideológico muito preocupante e, mais que isso, um foco nas redes sociais. E pelo texto vê-se que vai ser utilizado exclusivamente para censurar o viés político de direita. Se eventualmente não, com certeza, o nosso discurso vai ser considerado violência política, e aí a exposição ao nosso discurso eventualmente pode atingir uma criança, então vamos censurar todo mundo. É com muita preocupação que eu vejo esse PL. Para não dizer que ele é a pior coisa do universo, tem um ponto positivo, que ele é menos pior do que a legislação de regulamentação de internet que o STF inventou. Ele não tem atribuição de legislar e descaradamente inventou uma legislação para regulamentar e censurar a internet, e nesse aspecto ele é menos pior. Deputado, primeiro eu queria agradecer pelo seu trabalho, né? Então, o senhor acredita que essa proposta é mais uma forma de controle social do que uma política pública efetiva, né? Na verdade, essa é a impressão que eu tenho, e é o que eu acho também, mas essa foi a impressão que eu tive do senhor. Quais alternativas o senhor apresentaria em lugar dessa PL para resolver o problema que ela alega enfrentar, que a gente sabe que, enfim, eles estão usando... É um cavalo de Troia. Exatamente. É um de Troia. Utilizam algo de comoção social para poder cercear nossas liberdades. Outrora foi a pandemia e agora é a proteção das crianças, e gourmetizando a violência sexual contra as crianças com o nome de adultização. Na verdade, a gente sabe que o nome não é esse, e o que é pior e mais preocupante, o que demonstra hipocrisia e total uso da narrativa. Várias pessoas, como a Damares e todo o pessoal da direita, vem denunciando isso há muito tempo e sendo objeto de chacota e perseguição. A própria Fontinelli denunciou a mesma denúncia. Isso, a Fontinelli fez a mesma denúncia e teve uma coerção judicial sobre ela. Mais que isso, a prisão do influenciador Ítalo, que foi objeto da denúncia do Felca, aconteceu sem a utilização de qualquer novo dispositivo legal, com base no arcabouço legal que nós já temos. Existe um vício processual nessa casa, um costume absurdo nessa casa, que quer responder a todo o clamor social com mais uma lei. Nós temos uma enxurrada de leis que não pegam, não funcionam, e vendo que o grande problema que nós temos aqui é a falta do cumprimento das leis que já existem. Se você utilizar, por exemplo,
o Código Penal e o ECA, você consegue esse nível de proteção. O que eu achei interessante é o seguinte, ele trata, inclusive, da necessidade de se disponibilizar mecanismos de controle de conteúdo para os pais, o que já existe. Então, o que não é cláusula aberta são ferramentas que já existem, e aí você vê a perniciosidade da proposta, porque eles poderiam, por exemplo, isentar todos esses produtos de controle dos pais de qualquer tributação, de maneira a tornar mais acessível e mais fácil o acesso para que os pais pudessem fazer essa fiscalização. Mas não, eles simplesmente chovem no molhado e dizem que tem que ter aquilo que já existe. Mais que isso, falam de promover educação midiática dos usuários, crianças e adolescentes, ou seja, uma brecha para campanhas institucionais governamentais para os grandes desvios de verba que são feitos como praxe nos órgãos de divulgação e marketing que o governo utiliza. Então perceba que é preocupante não só por ser inócuo, mas por abrir uma porta gigantesca para a censura, abrindo para o governo uma regulamentação ilimitada e, mais que isso, trazendo ferramentas legislativas que facilitarão a perseguição dos órgãos judiciais. É bastante preocupante, né? A gente segue acompanhando o desenrolar de mais esse PL, dessa discussão no Congresso Nacional. Obrigada, viu, deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, aqui com a gente. Pode falar, deputado, pode falar. Você me permite só uma observação? Claro que o que me causa uma preocupação? O que me causa uma preocupação é o seguinte, nós somos muito ávidos em criticar o desrespeito procedimental do Alexandre de Moraes e do Supremo. Nós somos muito enérgicos em apontar essas falhas, mas nós tivemos um desrespeito no devido processo legal, um desrespeito na ordem procedimental nesta casa. E havia e ainda há necessidade de se opor e se levantar contra isso. Mais que isso, volto a dizer, se a intenção é proteger as crianças, por que passar no afogadilho? Por que ser empurrado goela abaixo? E aí nós revivemos uma frase muito conhecida que é o seguinte, todas as vezes que abrimos mão da nossa liberdade por um pouco de segurança, acabamos sem liberdade e sem segurança. Perigo, é um perigo. E a gente exibiu já aqui em Oeste com Elas também, justamente o momento ali, toda a situação em que o Hugo Mota não deixa deputado nenhum falar, questionar. Não, vamos, isso já foi, já passou e já vamos pautar o PL com urgência da adultização, com todas essas brechas aí tão preocupantes realmente. Obrigada mais uma vez aqui pelos esclarecimentos, a gente segue acompanhando o trabalho do senhor e toda essa discussão em Brasília. Obrigado pelo trabalho de vocês, vocês são fundamentais para romper a espiral do silêncio. Que bom, muito obrigada também, um grande abraço, até uma próxima, já fica o convite.